Fala galera do YouTube, tudo bem com vocês? Eu tô trazendo esse vídeo aqui, é um primeiro vídeo grande que eu vou estar fazendo aqui. A gente vai estar preparando as tintas, eu vou estar explicando umas coisas pra vocês. Vou estar mostrando o procedimento pra fazer, como que eu faço pra pintar aquelas miniaturas, o que vocês vão precisar. Eu até de início já peço um pouco de paciência pela demora dos vídeos, é por conta do trabalho mesmo. Eu trabalho bastante, então às vezes eu não tenho tempo para estar trazendo muito seguido. Mas prometo que vou melhorar esse tempo meu aí e a gente vai estar postando um vídeo mais frequente. Beleza, vamos lá. Gente, para começar eu vou estar mostrando um pouco das coisas que a gente tem que usar. Primeiro, primer. O primer é a primeira mão de tinta que a gente vai dar no bonequinho. Miniatura ou que vocês forem pintar. Para que serve? Primeiramente, para aderência da tinta na miniatura e para permanência da tinta na miniatura também, porque se vocês tentarem pintar com spray de má qualidade como fundo, vai soltar. Exemplo com duas miniaturas que eu pintei no spray. Essas duas miniaturas aqui, eu acho que vocês não viram no canal, só um minuto que não está focalizando. Aí, se tremer um pouco é porque a câmera está pendurada. Olha só. Focaliza, trem. Olha lá. Essa aqui, ó, se vocês notarem, já estragou bastante aqui, ó. Eu já fiz um teste aqui, né? O que acontece? Eu dei o fundo com o spray. Eu achei que era o thinner que eu tava usando, né, pra dissolver, mas não era. Olha só, eu passo a unha e sai. Então isso aqui, ó, foi pintado com o spray. Esse aqui também foi no spray. Eu até errei o fundo dela aqui, ó, né? E eu tava notando que ela tava soltando. Eu tava fazendo uns testes, ó. Tá soltando. E essa aqui foi fundo com spray. Diferente que desse aqui, ó, que eu vou mostrar agora. Esse aqui, ó, por mais que a minha tinta tava grossa e ficou um pouco feio aqui no peitoral, já foi com o gato preto. Esse aqui, ó, eu já forço, ó, não sai nada. Ó, esse aqui tá perfeito. Só a minha pintura que eu errei um pouco aqui, deveria ter diluído um pouco a mais, né? Só que em questão de durabilidade vai durar muito mais. E é capaz eu nem precisar pintar de novo esse aqui. Outra coisa que eu faço também é tentar fazer algumas miniaturas que eu não acho para comprar. Por exemplo, esse Stylix aqui. Ele só ficou grande, né? Eu tentei fazer um efeito mais sombreado para dar a impressão que ele estava sujo, né? Eu tô aprendendo ainda um pouco algumas coisas, né? Mas na minha opinião ficou muito bom. E não se engane, deu muito trabalho para fazer. Quem sabe uma hora a gente tenta fazer um menorzinho pequeno aí no vídeo aí, né? Pra gente estar olhando aí. Eu também tentei fazer um golem. Só que esse aqui eu não gostei nem um pouquinho. Ele ficou muito redondo. Ele deveria ter ficado mais caroquento, né? Não sei se é essa palavra. E a cabeça dele também ficou um pouco pequena e deveria ficar um pouco mais embaixo. Os braços ficou um pouco grosso, né? Mas tudo bem. Beleza, depois eu vou tentar fazer um melhor. Vamos lá. Tentar focalizar de novo aqui. Primeiro, gato preto, que como eu falei é para você primeirar e na sua miniatura o boneco que você for fazer. Depois que você fazer ele, no caso que a gente vai preparar agora, né, você vai diluir as tintas, que tem que ser tintas acrílicas, né, por exemplo. É bom você sempre ter todas as cores, né, quem você que gosta de miniatura, essas coisas tem que ter todas as cores, né. Por exemplo, a miniatura que eu escolhi fazer nesse vídeo aqui é o Parasect. Não é das melhores miniaturas, é óbvio, né? Tá longe de ser, só que com a minha falta de tempo que eu tô tendo, eu escolhi ele porque vai ser um pouco mais fácil, né? Pra fazer no vídeo, pra estar explicando melhor. E como eu tô trabalhando muito, pra quem não sabe, eu trabalho em obras, né? Então acaba que minha mão fica tremendo muito por causa da Makita. Então eu até demorei um pouco pra postar os vídeos por conta disso. Beleza, Para você dar acabamento na sua miniatura depois de pintar, tem que ser esse verniz vitral. Ele que dá aquele acabamento brilhoso, né, nas miniaturas e deixa tudo bonitinho. E dá mais resistência também. Tem o fosco e tem o brilhante. Esse aqui ele é brilhante. Eu preferi esse aqui que ele fica um pouco mais forte do que o fosco, né? Mas tudo bem, vocês podem pegar o fosco para ficar um pouco mais bonito. E esse thinner, eu comprei esse thinner aqui por quê? Para não perder muito os meus pincéis, porque depois que você passa esse verniz aqui, ele é bem oleoso, sabe? Depois que ele seca ele pode perder o pincel. Então eu comprei esse thinner para limpar os pincéis daquele verniz vitral, entendeu? Então é bom vocês terem, não é qualquer thinner que serve para limpar os pincéis, tem que ser esses daqui da Acrylex também, beleza? Eu tô mostrando aí por conta do começo eu ter perdido muito pincel e o pincel não é barato.
Pincéis, galera, pincéis, vamos lá. Esse que caiu aqui. Pincéis, gente, tem numeração, mas quando vocês forem comprar, vocês também podem olhar mais no acabamento que vocês vão precisar. Por exemplo, esse aqui, ó. Sempre tem que ser com a seda mais certinha, mais fininha, mais macia. Eles estão um pouco duros no vídeo, é porque eu lavei. Eu vou explicar isso aí também. Vamos ver a numeração desse que é o 6, né? Da Ceramic. Tô mostrando pra vocês aí. Esses aqui, ó, geralmente eu uso pra pintar ele ao todo, né? Passar o fundo, passar o verniz vitral. Sempre é bom deixar um só pro verniz vitral. Mas esse você compra 2 no caso desse aqui. Esses aqui, ó, geralmente é olho, entendeu? Risco. Esse aqui também, ó, olho, risco. O que que acontece? Olha esse aqui, ó. Esse aqui, ó, é o mesmo que esse. Mas esse aqui, ó, já foi muito usado. Então esse aqui, ó, só tô mostrando porque quando estiver nesse estado já tem que jogar fora. Esse aqui eu também uso para pintar a miniatura quando ela é muito grande, né? Esse aqui geralmente eu faço uns cantos mais grossos, acabamento. Também para pintar miniatura, dependendo do tamanho. E esse aqui, ó, por exemplo, ele já tá meio acabadinho, mas ele tá lisinho, que vocês estão vendo. É esse aqui que eu tô usando para passar aquele verniz vitral também. Por mais que ele esteja de cor diferente, seja de marca diferente, ele é basicamente a mesma seda desse aqui, ó. Entendeu? Como esse aqui tá novinho, esse meu, então eu tô usando esse, né? Então vamos lá. Tintas acrylex, né? Como eu já mostrei, você tem que ter todas as cores. O ideal é você ter pelo menos o branco, né? O preto, o azul, o vermelho, um amarelo. Esse aqui no caso é um amarelo ocre, se eu não estou me enganado, mas é bom ter um amarelo mais claro. Esse aqui eu escolhi por conta do Parasect mesmo, né? E outra coisa, nunca usem tinta PVA. Essas aqui, ó, por mais que tá escrito Acrylex, ela é PVA. Ela não fica muito tempo nas miniaturas, elas não prestam para isso, tá? Pode até durar bastante tempo com vocês, só que não vai durar igual essas acrílicas, né? Outra coisa que vocês vão precisar, um recipiente para colocar a tinta. Como vocês podem ver, esse aqui já está bem usado. Essa tinta aqui, ó, já está seca, ela sai. Só pela falta de tempo, né? Não deu tempo de eu limpar. Então eu já estou mostrando para vocês aqui. Isso aqui a gente vai montar a cor do Parasect aqui agora, né? Outra coisa que é bom vocês terem também, né? No meu caso, né? Um secador de cabelo. Por quê? Porque essa tinta demora para secar. E é várias mãos que vocês vão estar dando na miniatura, né? Se vocês não tiverem um secador, não vai fazer falta. Só que vai demorar muito para vocês pintar uma miniatura. Antes de pintar uma miniatura, por exemplo, essa aqui, vocês vão precisar de uma escova dessas aqui, ó, né, de dente normal, uma usada aí que vocês já trocaram, né? Água morna e detergente. Por exemplo, vocês colocam meio copo de água, deixa ela morna no micro-ondas mesmo ou no fogão e colocam umas 4 ou 5 gotas de detergente. Aí vocês vão pegar a miniatura, né? Vão mergulhar lá dentro e vão esfregar com a escova, né, para tirar todo o excesso de gordura que tem nele. Vão deixar secar naturalmente em cima de um pano ou em cima de um papel normal, né? Um papel toalha, que é o meu caso, né? Eu já deixei ele secando, ele já tá no jeito. E também uma cola Tec Bond ou uma fita dupla face. No meu caso é uma cola Tec Bond. Tá um pouco apagado aqui porque eu fui tirar um adesivo com o valor que tava aqui, né? Porque varia muito, vai de 7 a 10 reais, né? Depende do lugar que vocês estiverem comprando. Tirando, eu já notei que isso aqui saiu fácil, ó. A Tec Bond não foi grudada com Tec Bond, né? Mas tudo bem, né? Isso aí. Outra coisa, vocês vão precisar de tampinhas. Por que tampinhas? Primeiro, para grudar a miniatura na tampinha com a Tec Bond ou com a fita dupla face. Vai depender do que vocês acharem melhor. E no caso de vocês não tiverem esses recipientes aqui, né? Que torna um pouco mais fácil. Vocês podem fazer as tintas nas próprias tampinhas, né? Então é isso aí. Agora eu tô ajeitando as tintas, né, pra fazer a pintura do Parasect. Eu peguei algumas tintas que eu já tinha, que já tava a base da cor dele, pra não precisar manipular muito. Com as cores das acrylex que eu mostrei que vocês iriam precisar, você já consegue fazer a maioria das cores que existe. Essas aí que eu já tô colocando, basicamente já chegaram na cor do Parasect. A única que eu ia precisar fazer seria o laranjado, que eu ainda não achei ela. Eu até tentei fazer a primeira vez, eu acho que já que chega essa parte aí, que eu já estou começando exatamente nesse momento, eu primeiro errei, porque o ocre ele não consegue chegar no laranjado junto com o vermelho e o branco. Então eu estou mexendo aí, eu perdi. Agora eu já pulei para a parte que eu já tinha perdido o laranjado e comecei a fazer com um amarelo um pouco mais claro, né, um amarelo normal ou vermelho.
Vocês podem notar que na hora que eu misturo os dois já quase que chega no laranjado. Mais umas gotas do branco já conseguiu chegar. A única coisa que vocês têm que tentar é não deixar gastar muita tinta igual eu tô deixando. Eu tô fazendo bem com bastante tinta para não faltar, como que eu tô gravando, mas geralmente vocês podem colocar muito menos tinta para fazer essas miniaturas, tá certo? Mas isso aí é uma coisa que vocês aprendem com o tempo. E agora eu tô colocando um pouco de água para tá deixando a tinta mais maleável, para evitar texturar um pouco as miniaturas. Eu sempre coloco um pouquinho no conta-gotas e vou mexendo com o lado do fundo do pincel, até ficar bem maleável as tintas. Nesse momento eu tô pegando o Prime. O Prime ele já vem um pouco grosso, então eu pego com o pincel, coloco no recipiente. Eu vou pegar com o próprio pincel um pouco de água, né? Vou colocar na água e vou mexer. Ele tem que ficar bem ralo para não tirar as texturas do boneco. Agora eu pego a tampinha, coloco um pinguinho da Tech Bond, pego no caso o Parasect, né, a miniatura que a gente vai fazer, coloco ela de bem na quininha para não atrapalhar a gente a pintar, né, para eu ter espaço para ir com o pincel, e deixo até secar. Na hora que ela começar a secar, que eu não precisar mais segurar, eu espero um pouco. Agora com a Tech Bond seca, eu pego o pincel e começo a passar o Prime. Eu passo o Prime de forma onde não fica nenhum lugar sem passar, né? Eu vou diluindo, passando ela no local, de um jeito que eu não consigo tirar a textura, né, do boneco. Os detalhes dessas miniaturas Pokémon são bem mal feitas, sabe? Pra ser sincero. Mas tem sim alguns detalhes, então eu tenho que passar bem ralo para não tirar todas as texturas, para ficar bem visível. Depois de já ter secado o primer, começa a dar uma mão de tinta em toda a miniatura, né? No caso dela, a cor dessa miniatura não influencia muito no fundo, né? Eu vou dar o fundo total nela, com a cor que vai ficar na parte de cima do fundo da miniatura do Parasect. No caso, a parte de baixo dele é um pouco mais laranjada. Se vocês já quiserem deixar as patinhas deles laranjadas, pode deixar, que vai ajudar um pouco. Geralmente eu dou 2 a 3 mãos, né, na primeira mão, né, geral, para ficar bem uniforme. Eu dou uma mão, passo o secador, dou mais uma mão, passo o secador até ficar bem sequinho. Nunca dê 2 mãos sem passar um secador e esperar secar antes. Depois de passar 2 ou 3 mãos de fundo, quando ficar bem uniforme, já começam a fazer um pouco dos detalhes. Cada detalhe vai ser basicamente a mesma coisa, de 2 a 3 mãos, né, para ficar aquela cor bem uniforme. Eu sempre faço dessa forma, eu passo nos cantos exatos, né, onde vai, no caso do Parasect são essas patinhas que são alaranjadas, né, um pouco do fundo. Eu vou dar uma mão, eu vou tirar, eu vou dar outra mão, eu vou tirar, e depois que eu começo a fazer os detalhes. Não adianta fazer devagarzinho o começo, porque sempre vai borrar um pouco, sabe? É bom fazer com paciência para não borrar muito, né? Não pode borrar muito, igual vocês veem eu passando ali, tá vendo que tá borrando em cima, né? Mas se não borrar, vocês também não conseguem fazer os detalhes bem uniformes, não de início. Depois de já ter passado, né, 2 ou 3 mãos nas patinhas e na parte do fundo, que é o caso do Parasect, né? Vocês começam a fazer os detalhes mais finos, no caso com os pincéis mais finos. No caso do Parasect eu tô fazendo esse fundo em preto, né, porque ele dá aquela sensação de oco embaixo dele. Então eu tô fazendo por parte, tentando já não borrar muito. Quando vocês começam a fazer os detalhes, já tem que evitar o máximo para não borrar os cantos. Então é aí que tá. No meu caso, como o meu trabalho é um pouco mais pesado, eu acabo tremendo muito. Então eu acabo borrando bastante. Então esse tipo de hobby, né, que é meu caso, eu gosto de fazer isso por hobby mesmo, ajuda, pois eu paro de tremer um pouco as mãos, sabe? Você precisa de bastante concentração para fazer isso. Eu fazendo já essa área, já dá pra ver, já dá aquela impressão de oco, de fundo, né? No caso, olha só, eu tô chegando os cantinhos bem devagarzinho. O bom dessa tinta preta, que geralmente nesses cantinhos uma mão só basta, né? Vai depender da miniatura que você estiver fazendo. Mas no meu caso, esse exato que eu estou fazendo aí, uma mão já ficou bem escura. Então eu acho que não vai precisar de dar mais uma mão nesse preto. Geralmente as partes que são em branco das miniaturas precisam de 2 a 3 mãos, às vezes até mais. Então eu já comecei a fazer o olho dele, né? Que é uma bolinha branca. Né, no caso, não tem ponto, não tem nada, né? Por isso que eu escolhi essa miniatura para esse vídeo, porque ela é um pouco mais simples. E eu tô tentando já fazer de um modo que ela já fica bem preenchida. Por mais que eu tenha que dar 2 ou 3 mãos para ficar bem branquinho, eu tô tentando deixar de uma fórmula que não precise mais dar acabamento no preto ou no laranjado em volta.
Agora com o pincel com a ponta um pouquinho mais arredondada, eu começo a fazer os detalhes que ele tem em cima do fungo dele. E para quem não sabe, o Parasect, a primeira forma dele é o Paras. O Paras tem 2 cogumelos nas costas dele. Esses cogumelos na verdade é um parasita. Na sua evolução, o parasita mata o seu hospedeiro e começa a tomar conta dele. É uma história triste, né, dos Pokémons aí que a gente não sabe. Não é só essa história que existe, né, mas no caso do Parasect é essa. Então, voltando à miniatura, vocês vão notando que ele tem um pouco de detalhe, né, tem um pouco de detalhe. Eu estou tentando seguir esses detalhes, onde tem uma circunferência mostrando essas manchas. E fazendo esse detalhe já dá pra notar que já tá dando aquela aparência do Parasect, já tá ficando quase igual a ele. Sempre no final vai ficar uns retoques para fazer, né? Vocês vão terminar a miniatura e vão começar a procurar os locais onde a tinta sobrepôs uma à outra e vai começar a tampar esses lugares para diminuir os detalhes, né? Para tirar aquele efeito de mal feito, né? Assim por dizer. Olha só, eu tô tentando alarguecer um pouco as patinhas dele. Não tem esse detalhe na miniatura, eu tô fazendo só em desenho para dar uma impressão de estar mais bem feito. Você entendeu? Esse é a graça de pintar uma miniatura, essa é a graça, né? De você tentar fazer o máximo para ela ficar mais bem feito possível. A miniatura depois de toda pintada, né? Eu preferi fazer aquela base preta para não dar para reparar que ele tem uma base, né? E aí, já tá pronta. Depois de ter secado bem, porque demora um pouco para secar, mesmo passando o secador no final, vocês têm que esperar bastante. Eu pego o verniz vitral, eu despejo um pouco na tampinha, né? Porque é bem pouquinho que gasta. Porque de primeiro vocês vão ter que dar uma mão com ela e depois dar outra mão. Não adianta dar duas seguidas, pois não vai prestar. Eu pego o meu pincel, né? Já meio acabado lisinho. E começo a dar uma mão desse verniz bem devagarzinho, bem na manha. Porque vocês não podem apertar, passar 2 vezes seguida. Porque pode ter um risco de vocês tirarem a tinta com esse verniz. Então tem que ser bem devagarzinho, bem na manha, passando em todo o local, entendeu? Se vocês verem que não deu para passar em tudo, deixa para passar na segunda mão. Olha só, depois do verniz vitral, já tá aí, ó, bem brilhando, bem bonitinho. Vocês vão deixar secar de um dia para o outro e dar mais uma mão com esse verniz vitral. E ele vai ficar perfeito. Depois disso, a única coisa que vocês vão ter que fazer é tirá-lo da base, pintar a parte de baixo da base, que no meu caso vai ser preta, né? E vai ser só isso, vai passar o verniz vitral e sua miniatura tá pronta.